Oi, tudo bom? Como é que você está? Novamente estamos aqui conversando no Pode Isso, Jacir. E hoje eu tenho uma grata oportunidade, mas eu fiquei muito feliz quando essa pessoa aceitou esse convite, para nós pudéssemos tratar do direito de família a respeito da violência sobre crianças e qual que é a atitude da escola. E depois de uma liga para cá e acerta horário, e vamos lá, porque é uma pessoa extremamente ocupada e com muitos afazeres no seu dia a dia, eu consegui trazer aqui no podcast Pode Isso, Jacir, a minha querida colega Franciele Amaral Vieira, que é diretora da Escola Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Araucária. Franciele, muito obrigado. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua disponibilidade e obrigado por poder falar com a gente sobre um tema tão sensível e tão difícil que é a violência sobre a criança. Para a gente poder começar, vou pedir para você, possa falar para aquela câmera ali, quem é você, o que você já estudou, qual um pouco da tua experiência de graduação, e para a gente poder começar essa conversa. Fica à vontade para falar para eles quem que é a Franciele. Eu que agradeço, Jacir, o convite. É muito bom poder estar aqui com você e com o pessoal que está nos assistindo para ter essa conversa. Eu sou graduada em matemática, tenho especialização em educação especial e trabalho há bastante tempo com a educação especial como profissional de apoio. Desde 2010 estou na rede municipal de Araucária e desde 2020 estou na gestão escolar. E nesse dia a dia de gestão escolar a gente se depara com muitas situações como essas que a gente vai conversar hoje. Eu imagino. Você sabe, eu como advogado, eu tenho, a gente escuta vários lados de várias histórias. Lado do pai, lado da mãe, e o que menos é ouvido é a criança, porque às vezes ela não consegue nem se expressar. E eu fico muito grato e fico feliz e triste também ao mesmo tempo de histórias de violência sobre crianças, tanto físicas quanto psicológicas, e me preocupa muito a atuação do Estado, porque o que acontece? Eu, como advogado, recebo ligação assim: doutor, tiraram meu filho de mim, meu filho está no conselho, meu filho foi no... Eu perguntar, mas o que aconteceu? Eu não sei. É a resposta que eu falei: ninguém tira o Estado, no caso aqui a prefeitura, né, a escola, ela tira o filho de alguém sem um motivo. E, geralmente é a questão da violência, seja física ou psicológica. Então, qual que é o meu interesse aqui? E, novamente, eu agradeço muito o teu tempo, para que a gente possa trazer luz a essa questão e trazer o olhar da escola. Porque a escola que recebe ali, ela tem a noção dos primeiros sintomas, o que a criança se manifesta sobre isso. E a primeira pergunta que eu vou te fazer, eu vou fazer uma questão aqui, Franciele, é como se eu fosse um pai ou o advogado que quer entender o que a escola faz. Isso é o meu interesse. E eu vou fazer a primeira pergunta para você. Quais que são os primeiros sintomas, ou qual que é a primeira manifestação? Como é que funciona quando a criança sofre uma violência física ou psicológica e vai para a sala de aula? Como é que funciona? Então, na nossa unidade educacional, a gente tem atendido crianças de 4 a 11 anos. Então, a educação infantil 4 até o 5º ano, do ensino fundamental 1. E neste momento a gente se depara com crianças que já têm a verbalização e outras que não conseguem ainda verbalizar pela idade que estão. Então a gente precisa estar atento a vários indícios que elas dão ali de possível violência, né? E elas podem ser psicológicas ou físicas. E essas crianças, elas geralmente fazem uma revelação espontânea para sua professora, de alguma situação que estão passando em casa, ou a professora observa que mudou o seu comportamento. Aquela criança que antes era muito ativa e comunicativa, começa a ficar mais retraída, ou o contrário. E isso são sinais de alerta. A criança que às vezes a família comenta, vai até a escola, meu filho agora voltou a fazer xixi na cama. Então, o que regride ao que é o normal daquela idade, de desenvolvimento da criança, é um sinal de alerta, sempre para nós. Aqueles que são físicos são de fácil observação, né? Então, o que a gente precisa ter um maior cuidado são nos que são psicológicos. Tá, mas vamos dar um exemplo assim, ó. Vou dar um exemplo que eu faço um reconhecimento aqui em público que eu fui um aluno problema. Eu lembro quando a minha mãe, que na minha época a mãe ia até a escola assinar o boletim, e ela me conta uma experiência assim, que ela ouvia as outras famílias: a senhora é mãe da Ana? Ah, que bom, sua filha é assim, assim, assada, e minha mãe ali na fila. Quando ela chegava assim: eu sou a mãe do Jacir, a senhora senta aqui um pouquinho, por favor. E ali vinha a conversa, e quando ela chegava em casa, ela transmitia da forma dela, carinhosa, amigável,
a conversa que ela teve na escola. E vamos dizer que vamos dar um exemplo do Jacir, né? Gosta de bagunçar, dali a pouco ele começa, mas nunca agressivo, mas depois essa manifestação, essa atitude da criança, ela pode ser de agressividade, de ficar introvertida, de ficar chorosa. Como é que funciona? Porque quando ela verbaliza, eu acho que quando a criança, e me corrija se eu estiver errado, quando a criança verbaliza, tipo, tia ou professora, aconteceu tal coisa lá em casa, né? Vamos dar esses dois exemplos. A criança não verbaliza e a criança, essa atitude dela, ela muda. E como é que funciona essa abordagem da escola? Porque começa com a professora, né? Como é que funciona? Me dá um exemplo assim. Se a professora ali na revelação espontânea da criança observa que talvez o foco da violência seja o familiar, o núcleo familiar que aquela criança está inserida, essa professora vai levar para a equipe pedagógica essa situação e depois levar para a direção, para a gente fazer o encaminhamento para o conselho tutelar e este membro fazer a intervenção necessária com a família. Mas se a gente percebe que talvez não seja o núcleo familiar que está ali envolvido, a gente chama essa família e tenta conversar e descobrir o que está acontecendo em casa, que aquela criança voltou a fazer xixi na cama, ou que está muito quietinha e era de ser mais espontânea, ou o contrário, começou a ser agressiva com os colegas, com a professora. Quando são atitudes assim, a gente chama a família até a escola para conversar. Mas quando a criança já traz o relato dizendo que às vezes o possível agressor mora com ela ou é um dos seus responsáveis, quando é este caso, a gente precisa acionar o conselho de imediato, para que eles possam tomar as decisões que são pertinentes a eles. Então, existem duas situações ali, que você está me dizendo. Primeiro, quando é do foco familiar, está dentro da residência, você vai diretamente ao conselho. Quando não é o foco familiar, quando a violência não vem de dentro da família, aí você traz a família, olha, o teu filho verbalizou, ou estamos sabendo que um tio, um amigo, um parente, um vizinho está cometendo um tipo de violência, então você chama o pai e a mãe. Vamos começar por esse lado. Você que você chamou o pai e a mãe de uma violência de um terceiro, importando qual seja. Como é que você aborda essa questão com a família? De qualquer maneira, já é encaminhado para o conselho tutelar também. Mas a gente chama a família para conversar quando é um terceiro, para entender melhor a história, a situação familiar. Mas a gente sempre valoriza e dá credibilidade para o relato daquela criança, estudante, né? É bem importante valorizar o que ele está nos trazendo e a gente levar adiante aquela denúncia que aquela criança fez, aquele pedido de socorro. E por muitas vezes, do jeitinho deles, está pedindo socorro. Interessante isso. Então, independente de, lógico, aconteceu a violência, você comunica a família e também se comunica o conselho, até para ficar registrado, né, essa situação, porque se o conselho entender que se precisa acompanhar, coisa e tal, eles já sabem e a escola não foi negligente em trazer essa informação. É assim que funciona. Isso. Outra ação que a gente agora é algo novo que a gente precisa fazer é encaminhar também para a epidemiologia, que vai fazer ali a estatística de quantas crianças são encaminhadas para o conselho, quantos estão sendo atendidos no município, no caso de Araucária. Então a gente encaminha para o conselho tutelar e para a epidemiologia. Perfeito. Vamos lá. Então você falou com a família, olha, ela verbalizou, demonstrou essa questão. A família está ciente. Na tua experiência, qual que é a atitude das famílias? O que você pode dizer? Algumas famílias entendem, vão acompanhar, ficam até chocadas. Outras famílias, tem família que, não, isso não é verdade. Isso acontece? Acontece bastante. E quando a família não dá crédito para aquela agressão, ou quando é da família... Tem vezes que o conselho faz a visita àquela família e eles vão até a escola, porque geralmente é da escola que saem as denúncias, né? Os relatos para o conselho. E vão querer tirar satisfações, perguntar por que a gente encaminhou, se eles estão fazendo tudo como deveriam fazer. Mas se a gente encaminhou é porque realmente percebemos algo que estava negligenciando o direito daquela criança à educação, ou a ter uma saúde íntegra. Algo que pode prejudicar a criança nos seus direitos. Então, a gente chama essa família às vezes nos procura espontaneamente, e a gente tem que ali explicar para eles que sim, a gente encaminhou para o conselho, porque foi essa necessidade, e o conselho vai fazer as orientações necessárias, se é para
fazer uma consulta na UBS, se aquela criança precisa de um atendimento psicológico, ou se a família não compreender essa necessidade, a gente vai indo à frente, buscando novos recursos. Dependendo das situações, nós colocamos e indicamos essa criança, estudante, para a rede de proteção. Nessa rede de proteção, são vários equipamentos, como assistente social, conselho tutelar, UBS, vários equipamentos que estão ali juntos, pensando no bem-estar dessa criança de forma interligada, para poder fazer valer e preservar os direitos que essa criança tem. Franciele, o que é UBS? É a Unidade Básica de Saúde. Perfeito. Você traz os termos técnicos daqui, lógico, porque é o teu dia a dia, mas quem está assistindo a gente precisa entender que, UBS, Unidade Básica de Saúde, beleza. Então, eu posso entender que existe uma trinca, então, quando a questão da violência. Primeiro, você comunica a família, o Conselho Tutelar e a escola. E o Conselho Tutelar vai requerer ou vai solicitar alguns acompanhamentos. Isso? Isso. E a escola ela vai ficar atenta se esse acompanhamento familiar está ocorrendo. Exatamente. A escola está sempre atenta se o Conselho Tutelar foi lá fazer a advertência para a família, se o Conselho Tutelar conseguiu fazer aquela mediação com a unidade de saúde, para agendar um psicólogo, um neuro, ou que aquela criança necessitar. Ou a família está precisando de um assistente social, porque está numa moradia que seja inadequada, né? Ali vai conseguir alguns outros atendimentos que são relativos à assistência social. Geralmente é o Conselho Tutelar que faz esses encaminhamentos e orienta aonde essa família precisa ir. É interessante essa questão, porque o cidadão comum, às vezes, não sabe que o Estado, no caso aqui a Prefeitura de Araucária, ele faz todo esse acompanhamento, porque não é uma coisa só que você faz a denúncia ou levanta a situação e cada um com seus problemas. Não, a prefeitura tem todo um engajamento, todo um acompanhamento, um sistema para que essa criança seja protegida. Isso é muito interessante, né? É bem interessante essa questão, até acho que no futuro muito próximo a gente conversar com uma assistente social que talvez de uma prefeitura ou do Estado. Mas olha, o trabalho de vocês, como é que funciona em relação após a comunicação da escola em si? E existe um prazo que se dá para isso? Olha, então em 3 meses, 2 meses, vocês têm que tomar uma providência e a escola fica acompanhando, porque tem todo esse acompanhamento do sistema. E a escola fica analisando, olhando a atitude da criança, porque o que me preocupa, às vezes a criança traz toda essa situação, a família começa a fazer uma autoalienação. Em que sentido? Olha, se você fazer alguma coisa na escola, se você fazer tal coisa, eles vão tirar você de mim. Você quer tirar você de mim? Né? Porque, infelizmente, algumas se preocupam e entendem o que a escola fez, e outras querem me prejudicar. Isso, eu já vi histórias assim, eu como advogado, de eu escutar a história da mãe alegando que era um pai e um terceiro que cometia alienação. Eu falei, não, com todo o respeito que eu te devo, quem comete alienação parental é você. Você está, além de se autoalienar, você está alienando também o genitor, ou um parente, ou um avô, uma avó. Isso acontece? Acontece bastante. E por isso que as professoras precisam estar sempre atentas aos sintomas ali psicológicos que a criança apresenta no dia a dia, numa atividade avaliativa que a professora vai fazer, quando ela iria. A professora imaginaria que ela iria bem naquela atividade avaliativa. E ela não consegue atingir aquele objetivo que a professora imaginou. Às vezes é porque em casa ela está sofrendo ainda algum abuso psicológico. Franciele, me diga uma coisa, vocês como na graduação, numa pós-graduação, num curso extensivo da prefeitura, vocês são treinadas para isso? Porque para você ter esse olhar, primeiro, você tem que, logicamente, estar convivendo com essa criança, porque você vai entender a rotina dela. Você tem algum treinamento específico da prefeitura, alguma coisa, para que vocês possam, puxa, isso aqui tem alguma coisa errada? Alguns profissionais que têm o interesse em se especializar no assunto, e até nós que somos gestores de escola, a gente sempre recebe da nossa mantenedora as formações necessárias para a gente ter esse olhar mais atento e orientar a equipe. Até a Lei 13.431 de 2027 nos trouxe a escuta especializada, e alguns profissionais da rede municipal de Araucária já estão fazendo formação para poder dar seguimento, porque a criança ela faz a revelação espontânea para o professor. Depois, esse professor, quando tiverem esses profissionais capacitados, que como essa lei ela é recente, o município está se articulando para poder capacitar os profissionais da rede. Então, quando já tiver a galera ali do nosso município capacitado, eles vão ir para a revelação, depois da revelação espontânea, vão para a escuta especializada, que será no ambiente adequado,
com um profissional que daí vai fazer as anotações, como se fosse uma entrevista para a criança, mas de forma adequada, a não induzir ela a nenhuma resposta, mas sim fazer perguntas amplas que ela possa se sentir acolhida e tranquila para poder fazer o seu relato. E depois dessa escuta, ela irá para o depoimento especializado lá com o juiz ou na delegacia. Isso tudo para evitar que aquela criança que sofreu determinada violação dos seus direitos precise recontar por inúmeras vezes a sua história vivida, né? Porque isso não traz benefícios psicológicos para ninguém. Com certeza. Franciele, a gente está tratando aqui da criança que verbaliza. Vamos dar um exemplo da criança que não verbaliza. Que ela tem uma atitude física que primeiro, assim, só para fazer, primeiro a professora é pedagoga e depois você? Isso. Essa é a linha. Tá, vamos dar um exemplo que a professora, ela notou nas atitudes físicas, né, que a criança traz, que tem alguma coisa errada. Como é que é a abordagem de vocês, professores, vou colocar de uma forma geral, para que vocês consigam que a criança, ela vai ter que verbalizar. Como é que vocês trabalham isso? Quando não há verbalização. Quando não há verbalização, nós temos alguns estudantes que não fazem uso da verbalização e a gente precisa estar atento aos sinais que eles apresentam. Por vezes é agressividade, ou quando alguém vai buscá-lo, um responsável que vai buscá-lo na escola, aquela criança se nega a ir com ele, entra em crise. Então, tudo isso para nós é um sinal imenso de alerta, né? Por que essa criança não quer ir com o seu responsável? O que está acontecendo que ela não quer ir? Então, a gente busca a rede de proteção, busca o conselho tutelar e solicita encaminhamentos. Geralmente, quando a criança não verbaliza, a gente precisa, às vezes, ir para algo maior, né, para poder preservar os seus direitos. Então, a rede de proteção, por vezes, acaba entrando num consenso de encaminhar para o Ministério Público aquela situação, e daí o MP vai fazer as averiguações necessárias, as intervenções, acompanhamento familiar e as intervenções que aquela criança precisa. Não é de imediato que a criança é retirada do lar, né? Isso leva muito tempo e precisam de muitos indícios para que isso aconteça. Só que isso quem define, estabelece e orienta é o Ministério Público, não é a escola, não é o Conselho Tutelar. Então, são outras instâncias que vão sendo avançadas aí. Tá, então no caso, quando a criança, vê se eu entendi, quando a criança ela não verbaliza, que ela tem uma atitude física, né, da expressão da violência dela, vocês montam toda uma rede de apoio e mesmo que ela não verbalize, ela não olhe, não quero falar, esse rol de proteção vai tomar uma atitude. Escola, Conselho Tutelar e Ministério Público vai se levar ao juiz, que pode entender até para retirar a criança do lar ou qual outras medidas devem ser tomadas. Mas deixa eu tomar uma pergunta para você. Existe a possibilidade dessa criança ela mentir? Porque às vezes em algumas situações, olha, ela mentiu que sofreu algum tipo de violência, ela literalmente, ou por falsas memórias, ou por alguma questão, e que vocês conseguem reconhecer isso ao longo, porque quando é retirada da família, é uma atitude drástica. E o processo judicial para que essa criança seja reintegrada, ele é muito difícil. É muito trabalhoso, você tem que trazer toda uma questão, prova, só que o fato já ocorreu. Existe essa possibilidade? Vocês conseguem analisar isso antes de tomar uma atitude ou não? A escola ela precisa acolher e dar crédito àquilo que a criança vem e nos traz. Então a gente acolhe e faz os encaminhamentos que são necessários. A gente não desacredita a criança em nenhum momento. Então se ela estiver mentindo, quem vai tomar essa decisão de dizer que era uma mentira será um assistente social, uma psicóloga que vai fazer o acompanhamento com essa criança. Não a escola. A escola vai encaminhar para os órgãos que são responsáveis por fazer esses encaminhamentos e orientações às famílias. Entendi. E senão seria uma negligência nossa, profissional, em não reportar essa situação trazida pela criança. Tem crianças que às vezes relatam que os pais deram armas na mão dela, por exemplo. Né? Quando são situações assim, a gente precisa de imediato entrar em contato com a família, encaminhar para o Conselho Tutelar, para a epidemiologia e solicitar esse acompanhamento urgente. Né? Então, por mais que talvez a criança não esteja falando a verdade, não somos nós que vamos dizer que ela não está dizendo o que é real. Então, seja verbal ou não verbal,
a escola sempre vai dar crédito Sim. e ao longo do caminho processual ou de acompanhamento vai se levantar essa questão. Isso, as famílias geralmente ficam muito bravas conosco, né? Porque se for um caso, digamos, de falsa verdade ali da criança, eles vêm muito bravos conosco, mas eles precisam entender que a gente precisa sempre dar ouvido e acolher essa criança, acolher esse indivíduo, para que ele seja realmente ouvido. A gente precisa ter uma escuta real dessa criança. Não, e é muito importante essa questão. Não, eu trouxe o tema, né? Porque eu tô olhando para os dois lados da história aqui. Não, mas eu nunca aconteceu isso, ela tá mentindo. Não, essa história tá mal contada. E eu, pela experiência que tenho, já sou avô, inclusive, né? A criança, ela é muito... É difícil quando você trata desse tema. Para mim é muito caro esse tema. Porque eu sou avô, tenho 2 netos bem pequenos e tal. E eu, como advogado, dificilmente eu advogo para homens que cometem a violência. Eu tenho uma dificuldade tremenda com relação a isso, né? Porque como eu sou avô, eu sinto muito essa dor. E quando eu vejo isso do outro lado também, as crianças que precisam de total proteção, e eu fico muito contente que a prefeitura, vou falar aqui da prefeitura de Araucária, né, que tem toda essa rede de proteção e esse sentimento da escola, do próprio professor, em trazer essa questão, como você falou, é a professora ou professora que leva para a pedagoga, que leva para você, e já me falaram, já tive relato de pessoas que te conhecem que você vira uma leoa quando isso acontece. Sim. Né? Não mexam com meus pintinhos. Eu imagino. Os meus pequenininhos são preciosos para mim. Todos eles. No momento que eu estou lá, que eu estou trabalhando, é por eles. E todos são como se fossem meus filhos. E eu brigo de verdade para que eles tenham os seus direitos respeitados. Todos eles. Eles tenham acesso a tudo que eles necessitam. Já aconteceu de algum pai, quando vocês trouxeram essa informação da violência que essa criança recebeu, que o conselho está acompanhando, de tomar alguma atitude, alguma violência, seja por ameaça, contra vocês? Bastante, bastante. Até eu brinco que às vezes a gente acaba sendo figurinha marcada na delegacia. Sério? Porque a gente acaba indo por muitas vezes até a delegacia para fazer... na verdade, eu acabo acompanhando os profissionais que às vezes acabam sendo desrespeitados em sua função. Né? E como eles são profissionais públicos, eles têm, né, a lei que lhes ampara, assim como eu. Só que geralmente eles acabam indo direto para o professor. Então, às vezes o professor acaba sofrendo essa ameaça. Mas tem vezes que é a própria pedagoga ou a direção que acaba recebendo a ameaça e a gente precisa Que tipo de ameaça? Reportar. Dá um exemplo. Esse excomungado faz? Que quer nos pegar fora do portão da escola, ou que vai nos perseguir. Então, são várias as ameaças que a gente recebe. Né? E daí, logicamente, tem processo, sim, depois tem a oitiva. Uhum. Então, a gente está acostumado a ir fazer as oitivas. Mas já chegou a violência física? Já chegou e assim, é bem triste porque a gente acaba ficando chateado com as coisas que acontecem no ambiente escolar, quando a gente vê que a escola ela é aberta, né, ao público, à comunidade escolar. Então, quando geralmente acontece a entrega dos alunos no final do período, a gente está em maior vulnerabilidade nesse momento, porque no período de aula a escola está fechada, as crianças na sala de aula, mas nesse momento é o momento mais vulnerável. E é nesse momento que a gente toma todos os cuidados que são necessários, mas mesmo assim, às vezes acontece. De alguém adentrar o espaço e a gente não conseguir segurar. Você está dizendo para mim que o pai, ao invés de ter ficado feliz e grato... pai ou mãe. O pai ou mãe, claro, né, no sentido de pai. Outro, que descobriu ou teve ciência que o filho dele sofreu algum tipo de violência, seja no núcleo familiar ou por terceiros, em vez de agradecer a escola, ele fica brabo com vocês porque vocês trouxeram essa questão? Sim, e isso é bem corriqueiro até, infelizmente. Fala pra mim, você que tá me ouvindo agora, que tá ouvindo o podcast, o que você pensa sobre isso? Veja isso, a escola tá ajudando você como pai e mãe, e o que ele fala? Olha, ficam bravos porque você trouxe a situação, claro que você precisa resolver, porque o teu filho, se sofre uma violência hoje, essa violência psicológica ou física, ela vai reverberar a vida toda dela. E a escola tá te ajudando, o município tá te ajudando. Aí você faz o quê? Fica bravo.
Parabéns para você que já fez isso. E ao contrário também, parabéns para você que apoiou a escola. Porque você acha que é fácil cuidar de alunos numa escola inteira, talvez até quando os recursos são precários, mas a escola está ali. Guerreiras como essa que te ajudam a criar o teu filho. Então, espero que você possa valorizar, uma próxima vez que você for na escola e ver esse podcast, agradecer aos professores do teu aluno. Nossa, isso chega a me tirar do sério essa questão. Tá. A criança sofreu violência, vocês comunicaram, o Conselho Tutelar, a Prefeitura, toda a rede de apoio está sobre a criança. A criança volta a ficar normal, vamos colocar assim, como era antes da violência, e qual que é a atitude da escola com relação a isso? Ela vai continuar alerta com relação àquilo? Sempre alerta. A gente fica bem feliz quando isso acontece, quando a família compreende que precisa, às vezes, alterar ali alguma atitude na sua residência, né? Algum encaminhamento que você faz com a criança, alguma maneira de conversar com seu filho. Então, isso é bem importante. Quando a família compreende que o Conselho Tutelar foi lá, fez a advertência, que aquela criança realmente precisa fazer os encaminhamentos lá, ir para a unidade de saúde, ou a família precisa estar mais atento às faltas da criança na escola, ou a família precisa levar a criança com uma higiene adequada para o ambiente escolar, ou estar sempre com essa higiene adequada. Quando a família consegue compreender que é necessário ela fazer essa alteração do comportamento familiar, a escola fica sempre muito feliz. É isso que a gente quer. A gente quer que o nosso estudante possa ir para a escola estudar com tranquilidade, para adquirir ali os conhecimentos que ele tem direito a ter. A rede pública, vamos colocar aqui Conselho Tutelar, Ministério Público, ele solicita para vocês relatórios após toda essa intervenção? Geralmente a gente manda de imediato o relatório junto. Quando é para o Ministério Público, a gente já manda com um relatório, né, colocando todas as ações que a escola teve. Conversar com a família, encaminhamento com a pedagoga, foi para o Conselho Tutelar, rede de proteção, o que mais que a escola fez para evitar enviar para o Ministério Público, para a gente tentar resolver a situação. Tudo que a escola fez até o momento de encaminhar para o Ministério Público, a gente coloca no relatório. Como que a criança se comportou durante aquele período. Existe vou colocar a palavra graduação, que vocês possam fazer, por exemplo, quando que é o termo direto Ministério Público, direto para a polícia, ou direto, o Conselho tem uma atitude agora. Existe olha, a criança apareceu marcada, está chorosa, está mais agressiva, verbalizou, e vamos para o extremo, uma violência sexual. Como é que funciona isso? Quando são, assim, ações mais violentas, como as que tu está dizendo, precisam ser de imediato reportados para o Conselho Tutelar, na hora. Então, na hora, a gente aciona o conselheiro de plantão, ou o conselho mesmo, porque tem o plantonista, que é fora do horário de aula, digamos ali. Depois das 5 eu já fecho o conselho e a gente precisa acionar o conselheiro plantonista. E às vezes a gente fica com crianças ali depois do horário de trabalho, porque às vezes a família não foi buscar ou aconteceu alguma coisa. Então, quando são situações assim, a gente precisa reportar de imediato ao Conselho Tutelar. Vou dar um exemplo aqui, talvez você pode me ajudar. Vamos dizer que no horário da tarde, ou da manhã, que seja, a criança verbalizou que sofreu uma violência. E que não quer ir embora. Não quer ir embora. Uma violência física, sexual. Tia, professora, professor, aconteceu tal coisa. Não quero ir. Ou você fala, olha, você não vai. Você aciona o conselho, olha, venha pra cá agora. E o pai tá lá na porta. Cadê meu filho? Cadê meu filho? É bem assim. Como é que funciona? Vou chamar a polícia pra você entregar meu filho. Vocês não querem entregar meu filho. Como é que funciona? A gente chama o Conselho Tutelar, a Guarda Municipal, e ali o Conselho Tutelar que vai tomar também ali as decisões cabíveis, se é acolher essa criança, chamar um outro familiar que seja responsável por ele, até que seja averiguada essa situação. O porquê que essa criança não quer ir de forma alguma embora com esse familiar. Tá, mas daí... E a Guarda Municipal estará lá para poder resguardar, né? Mas é possível também, não vou me entregar para a mãe, vai ficar no conselho, o conselho vai tomar uma atitude. Isso é o conselho só que pode responder. Só o conselho pode tomar essa atitude. A gente não pode negar a entrega para a criança, para o seu responsável. A escola não pode negar. Então a gente chama o conselho. A gente sempre fica na oração que eles cheguem logo. Eu imagino. eu, sem viver uma situação dessa, já fiquei tenso. Atenda esse telefone agora, né?
E às Nem vezes eles pensar você tá num lugar que não tem a rede. e às vezes o conselho está em outro local, fazendo, né, uma advertência para alguma família e naquele momento não consegue ir. Então a gente tenta segurar o máximo que a gente pode aquela criança conosco, para que ela fique em segurança até que chegue um conselheiro tutelar lá para poder fazer os encaminhamentos necessários. Vamos trazer um exemplo que não conseguiu falar com o conselho e teve, também não vai segurar a criança por horas ali, e teve que entregar para o pai e mãe no outro dia. Qual que é a atitude? É reportar direto para o conselho, mandar por e-mail a ficha e solicitar esse acompanhamento o mais breve possível. Interessante. Muito interessante essa questão. Olha, porque eu acho que é o extremo é retirar a criança de uma casa. É o extremo. É o extremo. E tirei o conselho, aí você falou, ó, não saiu de casa, conselho atua. Retirou do lar, olha, não vai voltar. Essa criança, ela não vai, quando ela vai para o conselho, ela vai vai ficar numa casa, alguma coisa assim. Uma casa lá, coisa e tal. Antes deste momento, geralmente tenta um familiar extenso, né? Uma família extensa. Um avô, um tio, uma tia, alguém que não seja ali quem estava, talvez, violando os direitos da criança, alguém que seja da família extensa para poder ficar com essa criança estudante. Quando não conseguem, geralmente vai para o lar ou para uma família acolhedora. Mas não existe o risco de, mesmo que vá para essa família extensa, que teoricamente é uma pessoa próxima, e essa falou, ó, peguei aqui, mas vocês que cuidem aí. A hora que precisar, me devolve aqui. É possível isso? É possível, só que nós não temos como acompanhar essa situação, só se a criança nos relatar que não está com esse tio que deveria estar com ela. Porque daí é o acompanhamento que vocês fazem. E o conselho tutelar. É o conselho que precisa monitorar. Que vai monitorar essa questão. Bem interessante isso. Isso já aconteceu? Já aconteceu. Nós tínhamos muitos estudantes acolhidos. É mesmo? Isso para família extensa? Família extensa, ou família acolhedora, ou até mesmo no abrigo. Quando a criança vai para a família extensa, a família acolhedora, vamos dizer assim, ou para o abrigo, ele continua na escola? Ou não? Não, depende da situação, porque às vezes a família lá que ele estava sofrendo agressão, sabe que a criança estuda ali, então o ideal é que ela troque de unidade educacional. Por proteção daquela criança. Tá, porque daí, vamos dizer que olha, ela está ali no bairro que você tem da escola, foi para a família acolhedora, para que o pai ou a família, lógico que não vão ter nem ciência onde que a criança está, o que não é permitido, eles vão ficar em outra escola. Isso, em outra escola. E vocês têm um relatório dessa escola? A assistente social geralmente faz passa essas informações, digamos, nossas para outra escola. E até eu, como sou muito ansiosa, acabo já entrando em contato com a nova direção, para onde essa criança foi, e eu já passo as informações ali do que estava acontecendo na escola, antes, às vezes, de chegar lá assistente social. Então, eu sempre tento esse contato direto com as minhas colegas de direção para que a gente possa proteger essas crianças de verdade. Tem uma média de idade que isso acontece? Olha, isso é mais comum com crianças de tal idade ou tal. Existe uma média disso, não? Não. Não que eu saiba. Na nossa escola, não. Uhum. A criança, quando ela... Aconteceu todo esse fato. Porque toda essa situação também ela é traumática para uma criança, né? É muito difícil a criança... Olha, tanto sair, voltar e, né, sofrer isso. Como é que fica a cabeça? Você consegue me dizer assim, olha, como é que fica a cabeça da criança com relação a isso? Dependendo da idade, ela às vezes não tem toda essa compreensão do porquê que ela saiu da família dela. Uhum. Porque às vezes aquela agressão, ela não compreende como uma agressão. É algo tão normal para ela que ela acaba vivenciando aquilo tudo. E quando ela vai para uma família que a acolha com os direitos que ela tem e precisam ser preservados, ela estranha e ali ela acaba às vezes sofrendo um pouquinho mais até se adaptar àquela nova realidade dela. Porque às vezes quando elas sofrem com tanta frequência uma agressão psicológica, por exemplo, elas não percebem que não é aquela maneira correta de agir com uma criança. E quando ela tem essa família extensa ou família acolhedora, que vai tentar dar o mínimo de carinho e atenção, ou, né, preservar essa criança de todo quanto é possível violência, deve ser um embaraço na cabeça da criança essa questão, né? Eu vivia assim com meu pai e minha mãe, ou o meu tio, o meu avô, a pessoa que está no ciclo familiar, agora eu vivo com a tia fulana e o tio Beltrano,
e a atitude é diferente, agora eu vou voltar para aquela família. Eu acho que a rede de apoio, vou colocar a palavra Estado, mas no caso município, que é onde você trabalha, eles têm que estar muito preparados para essa questão. Né? E até nem vou entrar na questão se o município de Araucária ou qualquer outro está preparado ou não, né? Porque a gente sabe das dificuldades, das questões, cada órgão tem, mas acho que você como cidadão, como pessoa, né, e o professor em si, que tem que ser muito valorizado, sofre demais com essa questão. E os profissionais, né, da escola, para receber essa criança, precisam também estar preparados. E assim, eu sou muito grata, eu vou olhar para lá agora para falar, porque sou muito grata à equipe de trabalho que eu faço parte da Escola JK, porque ali todos, quando a gente tem alguma situação assim, acolhem com muito carinho os estudantes, sejam eles vindo de outra unidade educacional ou os nossos que passam por essas situações. Então, a comunidade ali que a gente trabalha é maravilhosa. Os meus colegas de trabalho são o que eu tenho de mais rico. São guerreiros, né? São. E por isso que eu falei para você que me estranha muito a questão do professor, ou do pai, ou da mãe, ou de quem seja, do ciclo familiar, quando tem essa informação de que o filho sofre, ou, né, a criança sofre algum tipo de violência, em vez de apoiar, fica bravo. Porque, veja bem, você como pessoa, né, Franciele, pessoa, você não trabalha 6 horas e, desliguei, bati o meu cartão, você acabou, vou para casa e você esqueceu. Não, você vai remoer aquilo. Se você não conseguiu resolver aquele caso que falou, que teve que entregar a criança, você não vai dormir, provavelmente, porque não diz que tem que tomar uma atitude. E aquilo vai te consumir. O nome daquela criança fica ecoando no meu pensamento até que eu consiga resolver aquela situação. Eu não consigo parar de pensar nela, no rostinho dela, e eu quero vê-la feliz. Não, eu acredito, porque eu, como profissional do direito, é difícil, porque eu também remoo aquela situação, mas eu dependo de pessoas, né? Dependo do sistema, vamos dizer assim. A mesma coisa você. Você tem limitações como diretora, como uma profissional, só que o teu coração e a tua cabeça de mulher, de mãe, né, tal, é horrível. Porque você quer tomar uma atitude e você tem a limitação do Estado pela lei, vamos dizer assim, né? Mas é muito interessante essa questão. Olha, Franciele, isso, sou grato novamente, né, por poder conversar com você. Eu acho que para quem está nos assistindo, isso é revelador, é muito importante você saber, e principalmente o pai e a mãe tem que estar atento aos sinais também, porque acontece muito a mãe ou o pai não saber que o seu filho sofre uma violência, e ela também tem que estar muito próxima da escola para poder conversar. Né? E o bullying, por exemplo, ele é uma violência que às vezes é a família que nos traz a informação, porque nem sempre a escola consegue observar de imediato que aquela criança está sofrendo bullying, digamos. Né? Porque às vezes o coleguinha, que às vezes age com essa má intenção, acaba realizando um momento que a professora não olhou para ele, né? Naquele momento o professor está virado de costa, escrevendo no quadro, e aquele coleguinha que vai sofrendo bullying cada vez vai ficando mais caladinho. A prof até às vezes percebe, comenta com a mãe, só que tem crianças que se abrem realmente com a mãe e com o pai em casa. E esses nos trazem falando, Fran, que a maioria ali da nossa comunidade me chama por Fran e me conhece assim. Então, Fran, o meu filho relatou que está sofrendo bullying pelo coleguinha ou pelos colegas e tal, então a gente já chama as crianças, conversa, a nossa comunidade ali faz um trabalho voltado para combater o bullying, então a gente tem tido várias ações para combater, mas mesmo assim às vezes acontece. Não, é interessante o teu comentário, porque são dois lados da violência, uma violência familiar e outra violência que teoricamente acontece dentro da escola pelo bullying de alunos, né, entre os alunos, coisa e tal. Porque eu acho que tem que ser uma junção de forças. Isso. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tenho filhos e o meu filho, uma vez, eu fui na escola e a professora, ela veio com todo tato conversar comigo. Veja bem, pai, o teu filho, assim, assado. Quase como se desculpando, né, da questão. Eu falei, não, professora, eu conheço a peça. Eu sei como é que funciona. Né? Deixa que eu resolvo com ele em casa. Porque isso eu aprendi com o pai, pela minha mãe, que professor é respeito, você tem que respeitar o professor. Ele está ali, não está para te educar como cidadão, ele está ali para te educar pelo conhecimento. Né? E hoje eu vejo umas inversões que a escola tem que educar, e se você não fizer do jeito que eu acho que tem que ser, vocês estão errados. Né? Isso para mim é muito complicado. Então,
Eu fui criado, eu sou uma pessoa velha, né? Já sou careca, esse negócio. Eu sou da fase do sim senhor, não senhora. Não existe, mas a escola. Às vezes eu vejo alguns vídeos ali de violência do aluno contra o professor que me revolta. Né? Eu espero nunca ter que enfrentar uma situação dessa, porque eu não sei qual seria a minha atitude. Por isso que eu falo que vocês são guerreiros. Né? Vocês fazem demais até, né? Até aonde vocês podem, o que vocês têm como ferramenta para isso, né? Mas eu fico impressionado, fico muito grato. Franciele, olha, realmente foi muito bom a nossa conversa, foi muito importante, foi esclarecedor. Eu acho que depois dessa conversa, acho que não vão ter mais me permita, alguns podcasts com você, porque a gente tem pessoas que querem saber mais sobre a questão, talvez tenham dúvidas sobre o que a gente tratou aqui. Se você está vendo a gente, ou vai ouvir ou ver esse podcast daqui a pouco, e tiver dúvidas e quer saber mais sobre essa questão, manda as perguntas para a gente, que de repente eu convido na agenda dela a diretora Franciele e talvez também as pedagogas da escola que acompanham, para que eles possam, de repente, fazer um podcast ao vivo, para que você possa estar trazendo seus questionamentos e ela responder, tá bom? Isso que é muito importante. Mas, Franciele, eu quero agradecer novamente a tua participação. E eu quero te fazer um pedido. Olhando para aquela câmera ali, se você pudesse falar hoje para a mãe e para o pai, ou para essa família, que a criança que supostamente ou que sofreu essa violência, qual que seria essa mensagem da professora, da diretora, mãe também, para essa pessoa que está te ouvindo? Famílias, se porventura, espero que não precisem passar por nenhuma situação dessas, mas se caso venham a passar, que acolham essa criança, que ouçam esta criança que traz este relato. Né? Observem quando a criança não é verbal, o que está alterando o seu comportamento, para que ela tenha segurança no lar onde ela reside, na escola que ela frequenta, que ela possa ter garantia dos seus direitos. Franciele, quem quer te encontrar nas mídias sociais ou qual o contato que você pode disponibilizar, fique à vontade também para falar. Não tem? Então tá bom. Melhor não. Pessoal, obrigado. Obrigado, Franciele, obrigado pelo teu tempo, Jaci. Obrigado pela oportunidade de ouvir falar sobre violência na escola, qual a atitude da escola. Eu fico muito grato. Nós vamos ter um próximo podcast que vamos falar sobre o outro lado, que é o acolhimento da criança. No próximo podcast vou estar com a Ana aqui e ela vai falar sobre essa questão. Pessoal, muito obrigado novamente, forte abraço, sigam a gente, conheçam melhor a escola, conheçam a atitude da escola. Podem seguir as redes sociais da escola. Qual que é a rede social da escola? Escola Municipal Juscelino Kubitschek, Araucária. Tá aí, pessoal. Obrigado, forte abraço. Obrigada. Tudo de bom. Obrigado. Obrigada, Jaci.